Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego, bem-vindos ao nosso canal e hoje utilizaremos dessa peça de um cérebro real para falar um pouco sobre convulsão. Vamos entender o que acontece no cérebro no momento de uma convulsão e também conhecer os diferentes tipos de convulsão que existem. Vamos falar também um pouco sobre o tratamento e as principais técnicas de manejo para esse tipo de alteração. Bom, pessoal, aqui observamos dois cérebros humanos. Vamos iniciar falando um pouco sobre as funções do cérebro, para que a gente possa entender o que acontece durante uma convulsão. Neste cérebro aqui da esquerda foram retiradas as meninges, que são as membranas que revestem o sistema nervoso central. Essa retirada aconteceu durante o processo de dissecação, que é a preparação para as peças, para que elas sejam usadas pelos estudantes. Já nessa outra peça, da direita, a gente observa que é uma peça que ainda possui as meninges. Isso que eu estou pensando aqui, isso aqui são as meninges, que em um outro vídeo aqui do canal, nós abordamos as 3 meninges que revestem o nosso sistema nervoso central. Ao retirarmos as meninges, é possível observar na superfície do cérebro a presença dos giros e sulcos cerebrais, onde o giro é essa dobrinha e o sulco é essa invaginação do tecido cerebral. Os giros e sulcos cerebrais são abordados em uma outra aula aqui do canal. Vou deixar o card aqui para quem quiser conferir, Esse tecido mais superficial do nosso cérebro, pessoal, é denominado de córtex cerebral. O córtex cerebral ele é composto por neurônios, Muitos neurônios se conectam entre si e os neurônios são as principais células presentes no sistema nervoso, são as unidades funcionais do sistema nervoso e o nosso cérebro é formado por aproximadamente 86 bilhões de neurônios, E é nessa região que acontecem as principais funções cognitivas e cerebrais. Podemos dividir o cérebro humano em lobos cerebrais. Destes eu quero destacar aqui a região anterior, onde nós temos o lobo frontal. Então é nessa região onde a gente realiza o processamento do raciocínio, da tomada de decisão, moralidade, dentre outras funções, como personalidade, planejamento, além de funções que estão relacionadas ao controle motor, a motricidade. Já as funções sensoriais, que são vindas de diversas áreas do corpo, elas são processadas aqui na região do lobo parietal em um giro denominado de giro pós-central, que é a nossa área somestésica primária, ou também conhecido como córtex somatosensorial, Então são nessas áreas que são processados os estímulos sensoriais, como tato, pressão, dor, vibração e diversos outros estímulos provenientes do corpo. Nessa região posterior também temos um outro lobo, que é denominado de lobo occipital. Aqui a informação visual é processada. E lateralmente temos ainda os lobos temporais. Então aqui no lobo temporal é onde acontece, por exemplo, o processamento auditivo. Mas sobre a temática deste vídeo, é importante a gente discutir a diferença entre convulsão e epilepsia, pessoal? Muitas vezes são confundidas, porém são conceitos diferentes. As convulsões, de uma forma geral, serão um aumento repentino da atividade elétrica do nosso córtex cerebral. E a epilepsia, por outro lado, ela é uma patologia, Ela está caracterizada por um mau funcionamento do nosso cérebro, que pode levar a uma convulsão. O que pode levar a convulsões recorrentes não provocadas, Ou seja, não sabemos qual é a causa em específico, mas existem múltiplas causas. Isso significa que o paciente ele pode sofrer de uma convulsão sem ser epiléptico. Ou seja, existem convulsões não epilépticas e existem as convulsões epilépticas. Em uma convulsão epiléptica acontece uma grande ativação do córtex cerebral e que normalmente não se sabe qual é a causa. Existem algumas teorias, hipóteses, em alguns casos podemos ter ideia do que pode ter causado, porém, no geral,
geral, não se sabe qual é a real causa. Essa atividade elétrica ela pode ser detectada através de um eletroencefalograma que pode ser utilizado para fins diagnósticos de epilepsia. Já uma convulsão não epiléptica ela é conhecida como uma convulsão provocada, quando algum fator interfere no surgimento da crise convulsiva. Por exemplo, o paciente teve um traumatismo craniano e esse trauma na região da cabeça gerou uma convulsão. Isso não significa que o paciente ele apresenta epilepsia, só significa que o trauma na cabeça ocasionou uma convulsão provocada. E por último, temos ainda a convulsão psicogênica não epiléptica, que tem uma origem por distúrbios psicológicos. Ela se assemelha bastante à convulsão epiléptica, porém, quando é analisada através do eletroencefalograma, a gente não observa aquela atividade cortical, né, aquela ativação cortical, como é no caso da convulsão epiléptica. Então, na verdade, não se tem uma causa ainda muito bem definida. Assim, no geral, existem alguns tipos de convulsões diferentes e a gente pode resumir da seguinte forma. Temos as convulsões infecciosas, que são causadas por infecções nos folhetos que recobrem o nosso cérebro, que são as famosas meninges que eu apresentei para vocês. As infecções nas meninges são conhecidas como meningite, tá? Então, a meningite ela pode causar uma convulsão. Temos problemas metabólicos, também pode causar convulsão, por exemplo, deficiência de cálcio no corpo ou excesso de ureia no sangue, pode gerar convulsões. Pode-se ter também um problema estrutural, como por exemplo um tumor cerebral, ele pode realizar uma compressão em uma determinada área do cérebro e isso pode gerar uma convulsão. Alguns fármacos e substâncias químicas também podem gerar convulsões, tá? Então, por exemplo, indivíduos etilistas, quando estão em abstinência ao álcool, eles estão mais suscetíveis a sofrerem quadros de convulsão. Existem ainda as causas que estão relacionadas com o sangue, com o sistema circulatório, como por exemplo a pressão arterial alta, o derrame cerebral, também podem estar relacionados com o surgimento de quadros convulsivos. A febre, né, a febre muito alta, ela também pode gerar quadros convulsivos. O próprio estresse também é um fator que interfere, porém o estresse ele não vai gerar uma convulsão em um indivíduo comum, tá? Então não pense que você, pelo fato de estar muito estressado, isso irá gerar uma convulsão. Na verdade, isso pode gerar uma convulsão em indivíduos já epilépticos. E por último, temos a genética, mas novamente, essa também será uma causa apenas para indivíduos epilépticos. Então é importante a gente entender que a genética tem o seu papel, né, tem a sua importância para a saúde geral do indivíduo e também para o surgimento de quadros convulsivos em indivíduos epilépticos. Agora vamos abordar as diferentes fases de uma convulsão, tá? Mas é importante lembrar que nem todo paciente vai passar por todas essas fases e se experimentarem, provavelmente não será da mesma maneira. A primeira fase da convulsão é a que se conhece como prodômica. Essa é uma fase menos entendida. Ela pode acontecer desde horas até dias antes da convulsão em si. Nessa fase acontecem algumas mudanças de humor, né? O paciente pode apresentar ansiedade, dificuldade para dormir. Ela é mais facilmente detectada após o ocorrido, após a crise convulsiva. Então, alguns pacientes costumam falar, então essa era a fase prodômica, por isso que eu experimentei algo estranho, né? Eu tive essa sensação rara. Porém, algumas pessoas não conseguem detectar isso, tá? Não se sabe ao certo se todas as pessoas apresentam essa fase e se todas vão conseguir reconhecer essas alterações que acontecem. A próxima fase é a fase de aura. A fase aura, para alguns indivíduos, essa é a única que eles experimentam, tá? Então, essa é a que eles conseguem ter uma percepção melhor, uma percepção mais aguçada. Isto porque ela já é uma convulsão em si, ela já é uma convulsão focal. Para alguns indivíduos, isso é só o começo de uma convulsão mais generalizada que está por chegar. São observados na fase de aura déjà vu, de cores, de gostos, sons,
né? Podem causar também náuseas e até automatismos. O que é automatismos? São comportamentos repetitivos que acontecem de forma inconsciente. Por exemplo, o paciente pode fazer ruídos momentos antes de uma convulsão, né, nessa fase áurea. Pode também apresentar movimentos, como por exemplo, piscar o olho repetidamente, tá? Esses são exemplos de automatismos que podem estar presentes na fase áurea. E logo teremos uma outra fase, que é chamada de média ou vital. A experiência dessa fase, ela dependerá em grande parte do tipo de convulsão que o paciente vai apresentar. Então, isto se relaciona fortemente com a atividade elétrica do cérebro, tá? Então, imagine aí que acontece um descontrole da atividade elétrica cerebral. Essa será o que a gente chama de fase vital. Então, o paciente ele pode apresentar perda de consciência, talvez espasmos musculares. Essas são alterações bem comuns que estão presentes na fase vital. A última fase ela é conhecida como fase pós-ictal. Tá? É caracterizada por um sono profundo, né? O paciente pode apresentar cefaleia, confusão, ansiedade, medo, além de fadiga e dor muscular. Não se sabe muito bem a duração dessa fase, porém a maioria dos estudos sugerem uma duração em cerca de 30 minutos. É visto que pode também continuar durante horas ou dias após a convulsão. No geral, há dois tipos de convulsão. O primeiro é a convulsão focal, e nessa uma área específica do córtex cerebral ela é atingida. Se vocês observaram essa aula, vocês vão perceber que a fase áurea, ela é um tipo de convulsão focal, porque eu tenho uma área, tá, uma região específica do córtex cerebral que foi atingida, e durante essa fase o indivíduo ele apresenta uma certa consciência daquilo que está acontecendo. Então vamos observar essa peça natural, né, esse cérebro humano, para que a gente possa buscar entender um pouco como as convulsões elas podem variar tanto, tá? Então a convulsão focal, pessoal, ela pode acontecer, por exemplo, em um córtex motor, né? E isso se chama de convulsão focal motora ou convulsão motora. Dependendo da área do cérebro que experimente a convulsão, significará algo específico para a área do corpo em que ela é responsável, tá? Porém, do lado oposto. Como assim? Se a área que foi atingida pela convulsão foi uma área do hemisfério cerebral direito, a gente sabe que esse hemisfério cerebral direito ele controla o lado esquerdo do corpo, tá? Então, os sintomas eles se manifestarão do lado esquerdo do corpo. Então, se tem uma convulsão no córtex motor responsável pelo movimento da sua mão ou do seu pé, por exemplo, a manifestação ela será do lado oposto do corpo e poderá acontecer contrações, isto é, uma convulsão motora. O paciente ele também pode ter uma convulsão sensorial. Isso poderia acontecer se o lobo atingido for o lobo parietal, ou ainda se a convulsão acontecer no lobo occipital ou no lobo temporal, tá? Dependendo de onde, teremos diferentes manifestações. Você poderá ver coisas ou sentir coisas como manifestações de uma convulsão. Você poderá sentir dor, poderá sentir cócegas, prurido. Tudo isso é possível durante uma crise convulsiva. O último tipo se chama convulsão autonômica. Esta atingirá as estruturas mais profundas do cérebro, que a gente não consegue visualizar, por exemplo, nessa peça anatômica. Porém, temos estruturas profundas na região encefálica que formarão o conhecido sistema límbico, né, que se conecta aí ao sistema nervoso simpático e ao sistema nervoso parasimpático, e que são sistemas responsáveis por funções autônomas do nosso organismo, como a função cardíaca, função digestiva, função respiratória, além de uma grande variedade de outras funções. Se essas áreas começarem a sofrer convulsões, nós teremos consequências amplas, né, que vão atingir todo o nosso corpo, causando disfunções gástricas, respiratórias e assim por diante. É importante saber também que as convulsões elas podem se propagar. Só porque a convulsão inicia em uma determinada área, não significa que ela vai ficar naquela área específica do cérebro.
ela poderá se propagar para todo o hemisfério cerebral, por exemplo. E aí, nesse ponto, também acontece uma convulsão focal. Agora vamos discutir outro tipo de convulsão, que é a convulsão generalizada. Em uma convulsão generalizada, todo o córtex cerebral ele se ativa, tá? Então, essa descarga elétrica acontece em ambos os hemisférios cerebrais, não é só em um, e não é só em uma área, como acontece na convulsão focal. Contudo, pessoal, pode haver perda da consciência ou pode não haver perda da consciência, depende do tipo de convulsão. O primeiro tipo, onde se há a perda da consciência, é chamado de crises de ausência. Esse é um tipo de convulsão bem comum, que pode muitas vezes ser confundido com devaneio. É um tipo de convulsão que envolve breves lapsos repentinos de atenção e atinge aí muito crianças. E nessa fase pode acontecer um erro diagnóstico, tá? Então, uma crise de atenção pode ser confundida com um TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que acontece é que durante uma conversação ou atividade, por exemplo, um estudante ele pode apresentar um lapso de atenção durante alguns segundos. Normalmente não é um período prolongado, e após retomar a consciência, ele não sabe o que aconteceu nesse período de alguns segundos em que ele esteve ausente. Do ponto de vista escolar, isto é confundido muitas vezes como TDAH, mas o que aconteceu literalmente é que o cérebro paralisou, tá? Então o cérebro dele parou durante alguns segundos, o paciente ele apresentou uma convulsão generalizada, que é conhecida como crise de ausência. Existe um outro tipo de convulsão, que são as crises atônicas. Atônica significa sem tônus muscular, ou seja, acontece uma perda repentina da força, né, da massa muscular, a ausência do tônus muscular. Isso pode acontecer em vários pontos do corpo. Quando se está de pé, poderá, por exemplo, o indivíduo pode sofrer uma queda devido a um episódio de atonia. É aconselhada a utilização, então, de algum tipo de capacete protetor para evitar que ele sofra algum tipo de traumatismo craniano durante uma crise convulsiva. Existe ainda um outro tipo de convulsão, que é a crise tônica. Nesse caso, o paciente terá uma repentina rigidez muscular nos membros superiores, inferiores ou até mesmo no tronco, e ele vai continuar com essa contração muscular, essa rigidez dos músculos durante um determinado período, normalmente 20, 30 segundos aproximadamente. É importante que, se você presenciar esse tipo de convulsão alguma vez, não tente restringir o movimento do paciente. Ao invés disso, conte o tempo, né, em média aí 20 segundos, porque assim que começar a passar os minutos, especialmente mais de 5, o paciente ele estará em um território perigoso. Porém, dentro desse tempo, você só deve deixar que a crise do paciente se suceda e, no máximo, aí, proteger a cabeça, né? Proteger a região da cabeça para que ele não tenha a ter um traumatismo. O que pode fazer depois também é colocá-lo de lado, tá? Seguramente, após uma crise convulsiva tônica, o paciente ele vai estar cansado, porque os músculos eles estavam contraindo, né? Os músculos das extremidades, do tronco, estavam contraídos lá com muita força durante uma crise convulsiva. Isso vai gerar fadiga e também possivelmente dor muscular. Temos ainda a convulsão crônica. Esse tipo de convulsão acontece quando as contrações musculares elas são rítmicas e sustentadas. Poderá ver como em um ritmo realmente. Então os músculos eles se contraem em um certo ritmo e isto tipicamente dura em média de 1 minuto. Mas novamente também é importante não restringir os movimentos do paciente, tá? Só garantir que ele não sofra um traumatismo craniano, se lesione a si mesmo e colocar o paciente na posição de lado, né, em decúbito lateral, que é uma posição de recuperação. Em seguida, temos ainda a convulsão mais famosa, essa que está presente nos filmes e na série, e é que provavelmente é a que você imagina quando a gente fala de convulsão. Essa é a convulsão tônica crônica. Pela nomenclatura, temos uma ideia do que acontece nessa convulsão, né? O primeiro acontece a fase tônica, onde acontece a contração muscular, entrando em seguida na fase crônica, com essa contração rítmica, que durará também apenas alguns minutos.
Ao final desse tipo de convulsão, pode acontecer também a perda de controle de esfíncteres, né? E aí o paciente ele vai liberar, por exemplo, a urina. Mais uma vez, a gente também não deve restringir os movimentos do paciente durante a crise convulsiva, apenas assegurar a segurança do paciente, protegendo a cabeça e colocando o paciente na posição de recuperação. É importante lembrar que não deve-se colocar nada, nenhum objeto dentro da boca do paciente, tá? As contrações, elas são tão fortes que isso pode vir a quebrar o dente do paciente, ou se você, porventura, você colocar o dedo na boca do paciente, isso pode vir a decepar um dedo. Pode haver sangue, pois o paciente ele pode morder a sua própria língua, tá? E também a gente tem uma grande liberação de saliva durante esse quadro convulsivo. Uma vez que a convulsão terminou, então deve-se colocar o paciente na posição de recuperação e manter o paciente até que ele tenha um retorno aí da sua consciência. Existe ainda a convulsão mioclônica, que são espasmos musculares repentinos. Normalmente eles vão acontecer na região da musculatura do pescoço, do ombro, ou também parte superior do membro superior, tá, do braço. E talvez isso cause espasmos musculares repentinos nessas regiões. O último tipo de convulsão que discutiremos hoje é a convulsão febril. Essa é uma convulsão induzida pela febre que acontece tipicamente em crianças entre 3 e 6 meses de idade até os 5, 6 anos de idade. O melhor a se fazer, caso isso aconteça, tá, é tirar a roupa da criança e tentar baixar a temperatura corporal. Mas quanto maior for o tempo de permanência nesse estado, mais sérias serão as consequências. Então, obviamente, é interessante procurar atenção médica se a criança apresentar um quadro de convulsão febril. Mas o que deve se fazer de imediato é tentar resfriar o corpo para baixar a temperatura corporal. Sobre o tratamento de convulsões, pessoal, vai depender se você é um epiléptico ou não. Se você não for um epiléptico, tudo se resume a tratar a causa da convulsão. Tá? Se a causa, por exemplo, for uma pressão arterial alta, deverá reduzir a pressão arterial. Se a causa da convulsão for um quadro febril, deverá baixar a temperatura corporal. Já se você é um indivíduo epiléptico, é aqui que o cuidado padrão são o quê? São a utilização dos medicamentos antiepilépticos. Existem muitos tipos e, obviamente, as opções vai depender de circunstâncias específicas. A cirurgia cerebral ela é uma hipótese viável, tá? Então é uma opção, principalmente se existir um tumor cerebral, um tumor que comprima a região do cérebro. Existem também métodos em que acontece uma estimulação do nervo vago, e esse implante ele vai enviar sinais através do nervo vago que vai ajudar na difusão de informações pelo sistema nervoso. Também tem-se a dieta cetogênica, tá? Então, alguns estudos trazem que a dieta cetogênica, ela é antiepiléptica, tá? Tem uma capacidade antiepiléptica. Então, pessoal, diante de tudo isso que vimos hoje, espero que vocês tenham entendido o que acontece com o cérebro durante uma convulsão, para que vocês saibam o que fazer se um dia passarem por isso ou caso encontre um indivíduo que apresente uma crise convulsiva, tá? Pessoal, se gostaram do vídeo, envia para um colega, tá? Curte o canal, ativa o sininho para que você receba mais vídeos como esses, tá? Valeu, até mais!